Olá, eu sou a Graciele. E eu sou a Jéssica. E nós somos da Praticidade. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre por que a gente escolheu trabalhar com famílias. Então, pessoal, basicamente a gente conseguiu estipular 4 pontos importantes para responder essa pergunta. Primeiro, o ambiente influencia muito no desenvolvimento infantil. E a gente precisa trazer isso, assim, porque a nossa vida se dá em torno de ambientes, né? E o ambiente mais importante, ou aquele que a gente passa mais tempo, normalmente é o nosso ambiente familiar. A gente ouve muitas vezes, o ambiente influencia no desenvolvimento infantil. O ambiente é um fator importante para o desenvolvimento infantil. E a gente acredita muito nisso mesmo. A gente vê que na prática é muito real, porque é o nosso ambiente que nos proporciona os estímulos que a gente precisa para se desenvolver. Então a gente quer trazer justamente e trabalhar esta questão de como nós vamos organizar, como que nós mantemos este ambiente que é tão importante no desenvolvimento infantil nesse contexto lar. Então, este é um dos pontos. O segundo ponto é que a família, nós entendemos ela como um corpo, como uma engrenagem, onde todas as peças precisam estar rodando juntas. Quando a gente fala em famílias com criança no espectro autista, a gente entende que toda família precisa estar bem. E a gente quer trabalhar com a família como um todo, porque se apenas tratar da criança, o que é muito importante, o tratamento com a criança, todo o desenvolvimento dela, mas se o outro ponto, a família, não estiver de igual forma, bem organizada, com a rotina bem estruturada, a engrenagem ela não vai rodar como devia. E aí a gente entra num outro ponto, que é o bem-estar. O que é bem-estar, né? A gente se sentir bem, a gente ter uma boa qualidade de vida, mas é muito importante, algo que a gente vem discutindo e vem tentando passar, né, nos grupos de estudo, nos nossos grupos de discussão, que o bem-estar não pode estar somente direcionado para a criança. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Assim, meu filho tá indo bem na escola, agora eu tô bem. Ele conseguiu passar na prova de matemática, agora que alívio, a gente tá bem porque ele tá falando, ou a gente tá bem porque ele tá conseguindo sair na rua. São coisas que nos deixam muito felizes, mas colocar essa carga toda sobre a criança é muita responsabilidade. E é muita pressão, porque nós, como a Graça disse, nós somos um corpo, nós somos uma engrenagem como família. Então, não é um só que vai girar a roda toda. Óbvio que aquela criança é muito importante para a família, mas a família também é muito importante para aquela criança. Então, o bem-estar não depende só dela. É muito importante a gente lembrar assim, meu filho está bem, nós estamos bem como família. Sim, e também lembrar que o meu bem-estar não pode depender do progresso do meu filho. É muito ruim se a criança, de alguma forma, notar em ti a necessidade de progredir em algo para que isso te satisfaça. É importante que, como família, a gente ame os nossos filhos da forma como eles são hoje e já se sinta extremamente feliz com o que eles são hoje. Qualquer progresso que vir é um plus. É aquele a mais, é o além da alegria. Mas não que a criança jamais pode pensar que ela precisa aprender algo ou desenvolver algo para então eu ficar feliz. Porque se quando ela não consegue desenvolver algo eu ficar triste, provavelmente ela possa pensar isso. E isso é um peso muito difícil de se carregar. Ainda mais para adultos, ainda mais para uma criança. E algo muito importante que eu digo também para as famílias que eu atendo, que eu já atendi, e para as pessoas que a gente convive, a gente tende, como ser humano, a tentar se comparar com o outro. Fulano fez tal coisa, ele conseguiu, eu também consigo. Ou, o filho do fulano vai tão bem na escola, por que o meu não vai? Mas o ciclaninho não tá conseguindo estudar matemática e o filho da fulana estuda matemática. A gente automaticamente faz essas comparações, isso é natural do ser humano, mas ao mesmo tempo isso é muito ruim. Porque gera muita frustração, e gera uma frustração desnecessária. Nós, como ser humano, temos habilidades e potencialidades muito diferentes umas das outras. E é muito importante, assim, uma frase que eu quero deixar
te compara contigo mesmo. Compara o progresso do teu filho com ele mesmo. Por exemplo, um bebezinho. Ele vai aprendendo a falar, né? A criança vai aprendendo a falar antes de 1 ano, começa a balbuciar A. A gente comemora, ai, falou A, que legal, A. Quando ele fica um pouquinho mais maduro, ele fala Ma ou Pá. Ai, pá, são 2 palavras. Antes ele falava A, agora ele fala Pá ou ele fala Ma. Isso é muito legal. Daqui a pouco, ele vai falar mamá, ele vai falar papá e ele vai começar a estender até que um dia ele chegue pra ti e diga, mamãe, eu te amo. E aí tu vai lembra quando ele era bem pequenininho que falava só A e tu comparou ele com ele mesmo, é o progresso dele, são as potencialidades dele. Então o nosso último ponto, nosso 4º ponto que nós levantamos sobre por que nós escolhemos trabalhar com famílias de crianças no espectro autista é sobre a importância da rotina para a família como um todo. É comum famílias de crianças com autismo terem uma rotina para a criança. Isso é muito normal porque a criança precisa de previsibilidade. A gente estipula ali como terapeuta, né, a rotina, quadrinho, mural, tira, agenda, uma forma como a criança vai se organizar melhor e vai ter maior previsibilidade das tarefas que ela tem no dia a dia. Mas é comum que seja da criança e não da família toda. E aí quando pega essa rotina da criança e simplesmente vem e tenta grudar na família que está desorganizada ou que não tem a rotina, é quase como grudar uma folha com uma cola ruim na parede. Ela fica por alguns minutos, dali a pouco ela já começa a desengrenar e cai. Então pode acontecer dos pais não darem conta de seguir as atividades que foram propostas para o filho, ou então não darem conta de lidar com as suas faltas de previsibilidade para então lidar com a previsibilidade que foi proposta para o seu filho. A rotina familiar, como a gente entende que a família é um corpo e como a gente entende que toda a família precisa estar bem para que o desenvolvimento infantil ocorra da melhor forma possível, a gente entende também que a rotina precisa ser algo para todos. A gente viu uma grande importância em trazer esse tema específico para vocês, porque é o que a gente vê no dia a dia, assim, é a reclamação que eu recebo muitas vezes, assim, de, tem muita coisa, às vezes eu me esqueço do compromisso que fulano tem, porque é muita coisa, são muitas terapias, é escola, é TO, é fono, é físio, é musicoterapia, é passeio com os amigos, enfim, são N tarefas. E, nossa gente, é muita coisa mesmo, é muito difícil de lembrar de tudo isso. Só que é uma preocupação tão grande para que a criança se saia bem, para que tu consiga dar o máximo para a criança, para que ela consiga evoluir, para que ela consiga dar o melhor de si em todas as tarefas que ela tem. E a gente acaba esquecendo da gente, né? Vocês como pais acabam esquecendo da rotina de vocês e do bem-estar de vocês. Não é ser egoísta, não é tu tirar um tempo da terapia do teu filho, mas é justamente o que a gente já falou e que eu vou repetir. O bem-estar de um é o bem-estar de todos. Então, pessoal, basicamente é isso o motivo de nós querer trabalhar com vocês, famílias. A gente quer trazer muito conteúdo bom, a gente quer tentar trabalhar nesse tema de uma forma gostosa, de uma forma bem prática, para que vocês consigam aplicar aí no dia a dia de vocês, dentro da casa de vocês, e que a rotina de vocês possa ser algo prazeroso e algo que traga felicidade para a família. Sim, ao longo do canal a gente ainda vai fazer outras publicações para destrinchar um pouco mais esses temas, para falar mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês acham importante a gente tratar, pode colocar lá nos comentários que a gente dá um jeitinho de responder ou de fazer um vídeo sobre isso, quem sabe. Então, não deixa de nos seguir lá no Instagram, seguir no Facebook, vai estar os links aqui embaixo. E também, E também se inscreva no nosso canal, deixa o joinha no vídeo que vai nos ajudar bastante. Que a praticidade vire rotina. Ok, só um pouquinho. Sim, eu sou uma pessoa alérgica a fazer aqui. Tô tipo assim, sabe? Bordinha. Eu sou uma pessoa alérgica a fazer aqui. Vai lá, meu bem! E aí, galera? Porque tu já tava fazendo mais assim. A gente fica assim, mas tá tudo bem.
eu tô escrevendo aqui, já tá aí, galera. Não, eu vou ficar o tempo todo o vídeo, eu acho que levantando óculos imaginários. Peraí. A gente entendeu, não, nós observamos que, peraí, nós notamos algumas, nós notamos uma características, nós